Fala, meus amigos, daquele jeitão! Olha, hoje a gente vai relembrar a história do desenho Black Star. Aquele desenho animado que muitos consideram uma imitação do He-Man e outros tantos veem como uma grande fonte de inspiração para os mestres do universo. Mas quem é que tá certo? Por que será que isso gera tantas dúvidas? Será que Black Star foi um sucesso ou foi um fracasso? Teve brinquedos e mais quinquilharias como era de costume? Bom, se você quer respostas e também quer relembrar a história de Black Star, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Ô Taylor, chegou uma máquina nova no fliperama. E Black Star é um desenho norte-americano lançado por lá em 12 de setembro de 1981, sendo exibido no canal CBS aos sábados de manhã. John Black Star, astronaut. Is swept through a black hole into an ancient alien universe. Trapped on the planet Sagar. E se você, assim como eu, é fã de He-Man e os Mestres do Universo, sabe que os dois desenhos têm uma forte ligação e muita gente até acha que o Black Star é um ancestral do He-Man. E muito disso tem a ver com o fato de Black Star ter sido criado e produzido pelo estúdio da Filmation, empresa fundada em 1962 pelo trio de produtores Norman Prescott, Hal Sutherland e Lou Scheimer, esse último de longe a figura mais pública dos três. E olha, para quem gosta do gênero espada e magia, Black Star realmente tem uma história bem interessante. O desenho apresentava para a criançada da época as aventuras do astronauta terráqueo John Black Star, que quando estava de boas fazendo mais uma viagem espacial, é sugado por um buraco negro e ao invés de ser transformado em nada, acaba indo parar em um planeta desconhecido chamado Sagar. Aí, meio que sem ter para onde correr e provavelmente sendo um fã das aventuras de John Carter de Marte, criado pelo escritor Edgar Rice Burroughs, o astronauta resolve se adaptar e viver no planeta numa boa. Mas logo ele descobre que não vai ser tão fácil e tranquilo assim, e ele acaba se transformando no defensor de Sagar. Veja! Que tal isto, Golias? Tudo porque o planeta é controlado por um camarada malvadão e com cara de poucos amigos, chamado de Overlord no original e de Líder Supremo na dublagem clássica do estúdio BKS. E o tal Líder Supremo escravizou o povo de Sagar usando uma pedra do poder que dava poderes praticamente absolutos para o tirano. Acontece que essa mesma pedra, assim como tudo que tem poder no universo, pelo menos em teoria, tem que ter uma balança de equilíbrio para não acabar com a coisa toda. Então, ela mesma é responsável por trazer o Black Star lá da Terra, fazer ele passar por esse portal chegando em Sagar, e então ela se divide, se transformando em duas espadas. Uma delas se chamava Espada Força e ficou nas mãos do Líder Supremo, enquanto a outra chamava Espada Estrela, e essa acabou indo parar nas mãos do Black Star, transformando ele na tábua de salvação do planeta. Daí pra frente, o pau torava na história, com o herói enfrentando o Líder Supremo e o seu ajudante chamado Vizir, um ser com o poder de controlar a mente das pessoas e mais uma cambada do mal que variavam conforme os episódios iam chegando. E claro, para poder enfrentar o tirano e ganhar as batalhas que apareciam a cada episódio, o Black Star tinha vários amigos e também companheiros de batalha. Existiam os simpáticos e mágicos anões conhecidos como Trobits, que protegiam as árvores de Sagar, que eram fontes de frutas e nozes mágicas que sustentavam o planeta. Além disso, os Trobits também eram responsáveis pelo alívio cômico que todo desenho daquela época precisava ter. Em reconhecimento por sua bravura e habilidade, estamos oferecendo uma prova de nossa estima. O que houve com ele? Acho que ele não esperava uma prova de gratidão tão grande.
E ao lado do herói, também batalhava a feiticeira Mara, que ao longo da série se descobre ter nascido muitos e muitos séculos atrás, mesmo tendo uma aparência bem jovem. Também tinha o elfo mutante chamado Clone, que era praticamente uma mistura do Legolas do Senhor dos Anéis com o Mutano dos Novos Titãs. Olha, eu vou dizer, tem algo mais legal do que misturar um elfo com um mutante transmorfo? Se tem, eu tô pra conhecer. Sim, que merda. E o herói Blackstar também tinha um companheiro fiel chamado Warlock, um poderoso dragão alado e verde que carregava ele pra cima e pra baixo nos episódios e, claro, ajudava demais nas batalhas. Mas ei, tá gostando desse vídeo? Então que tal deixar aquele like felpudo e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de Blackstar ou mesmo tava tentando lembrar desse desenho e não sabia o nome, que tal? Agora, se você gosta de curiosidades, com certeza os bastidores e a própria história do Blackstar tá cheia delas. Já que a Filmation era bem conhecida por utilizar a técnica de rotoscopia em muitos dos seus desenhos, como foi o caso de As Novas Aventuras do Batman, As Novas Aventuras do Zorro, As Novas Aventuras de Flash Gordon e por aí vai. E assim como todos esses desenhos, Blackstar e o posterior He-Man e os Mestres do Universo também utilizaram bastante essa técnica de captura de movimentos de modelos humanos para poder dar vida às animações. Olha, aliás, eu já vi muita gente falando pela internet que Blackstar é uma cópia barata do He-Man, quando na verdade o herói nativo norte-americano surgiu no final de 1981, enquanto os primeiros brinquedos do He-Man surgiram somente em março de 1982 e o desenho em setembro de 1983, praticamente 2 anos depois da chegada de Blackstar na TV norte-americana. Mas isso é até bem compreensível, vamos lá. Afinal, além de ter a mesma equipe criativa, o que traz aquela semelhança visual, a primeira exibição do Blackstar pela CBS teve índices baixíssimos de audiência e o desenho foi cancelado com apenas 13 episódios, enquanto o desenho do He-Man, como todo mundo sabe, se tornou um grande sucesso comercial e também de audiência, com 130 episódios produzidos. Para piorar a fama do Blackstar, a Filmation, que era praticamente a Canon Filmes das animações, relançou Blackstar entre 1983 e 1984 em sistema de syndication. Blackstar will return after these messages. Tudo isso para quê? Para tentar lucrar em cima do sucesso do He-Man, já que os dois desenhos até que eram bem parecidos. E não é que a estratégia deu certo. Se antes Blackstar estava passando só na CBS e ninguém assistiu, quando foi vendido no sistema de syndication, vários canais compraram, já que He-Man era um sucesso e adivinha, Blackstar, ó, subiu também. Aliás, muita coisa que a Filmation trouxe para o universo do He-Man, ela buscou uma certa inspiração no Blackstar, como o fato da mãe do He-Man, a rainha Marlena, também ser um astronauta da Terra que caiu numa furada durante uma viagem espacial e depois veio parar em Eternia, se tornando a esposa do rei Randor. Para economizar na produção do desenho do He-Man e tirar um pouco do prejuízo inicial da produção do Blackstar, a Filmation reaproveitou várias cenas da primeira produção e deu uma maquiada nos frames para reutilizar nas histórias do herói de Eternia, e isso é bem nítido em muitos episódios. Aliás, é nítido hoje em dia que a gente tem acesso a várias informações na internet, tem acesso aos bastidores, mas eu garanto que naquela época nenhuma alma oitentista se tocou disso. Aliás, se o desenho do He-Man tirou uma casquinha de inspiração no desenho do Blackstar, ele não está sozinho nessa jornada da Filmation, já que o próprio Blackstar se aproveitou muito do desenho do herói clássico Flash Gordon, lançado pela empresa do Lou Scheimer e companhia em 1979. Flash Gordon. Versão brasileira Master Sound. Bom, nessa vida nada se cria, tudo se copia. O que importa é que se cada um desses desenhos na sua época animou a criançada, tá valendo. Aliás, a própria Filmation reconhece a inspiração em Blackstar para produzir o desenho do He-Man para Mattel. Tanto que no episódio 50 da primeira temporada de He-Man e os Mestres do Universo, tem um easter egg do Blackstar, quando durante uma cena aparece uma estátua de ouro do herói de Sagar. Também, até as transições, lembram lá?
da espada do poder do He-Man que aparecia na tela explodindo? Pois é, ela teve inspiração na transição da espada estrela do Black Star no desenho dele. E por falar em espadas, é curioso notar que o herói Black Star e o vilão Líder Supremo dividiram o poder através de duas espadas gêmeas, conceito que existia nas mini-comics dos primeiros brinquedos do He-Man, já que o He-Man tinha metade da espada do poder e o esqueleto a outra. Os acessórios, inclusive, podiam ser conectados e a arma completa servia para abrir o portão do castelo de Grayskull de brinquedo. Só que a Filmation não quis trazer essa ideia das mini-comics para o desenho do He-Man, talvez ia ficar muito parecido com Black Star, e simplesmente tirou a espada do poder do esqueleto e deixou o He-Man com uma espada única. E segundo o próprio Lou Scheimer disse em entrevistas, que inclusive está registrado em um dos livros do He-Man lançado pela Dark Horse, ele fez questão de abandonar essa ideia para o desenho não ficar parecido demais com Black Star. Afinal, na época eles não tinham a mínima ideia se He-Man seria realmente um sucesso de público. E como uma mão lava a outra, é bem legal a gente saber que na época em que Black Star foi exibido a primeira vez, lá no finalzinho de 1981, ele não ganhou praticamente nada de merchandising. Mas aí, no Natal de 1983, com o sucesso das reprises, a vaca gorda chegou e a Filmation conseguiu fechar parceria com a Galoob Toys, que lançou uma linha de brinquedos pra lá de caprichados com vários bonequinhos dos heróis e vilões, e também dos dragões voadores, naves espaciais e até mesmo um playset pra lá de bonito do castelo de Grayskull que, olha, ninguém podia botar defeito. It's new for your kids. Laser lights, it's Black Star. Defender of right, he's ready to fight. The evil overlord. Laser lights, The Ice Castle is a mysterious place. He might meet the Lava Lord face to face. laser lights, it's Black Star. From Galoob. Aliás, nessa carona do sucesso do He-Man, o herói Black Star também foi exportado e fez sucesso em vários países, incluindo a França, onde chegou a ganhar algumas histórias em quadrinhos que continuavam a série e que inclusive mostravam um romance entre o John Black Star e a feiticeira Mara, coisa que o desenho, apesar de dar a entender, nunca realmente levou a coisa pra frente. Só que infelizmente a França foi o único lugar onde John Black Star ganhou gibi e eles nunca chegaram aqui no Brasil. E por falar em Brasil, Black Star estreou aqui na segunda metade de 1982 no canal da Record. E aí ele foi exibido por lá até a primeira metade de 1983 e depois, já em 1984, também aproveitando o sucesso inicial do He-Man por aqui, ganhou nova exibição no programa do Balão Mágico. E como eu já falei para vocês, o desenho do Black Star foi dublado no lendário estúdio BKS de São Paulo. A Cidade dos Patriarcas. Versão brasileira Alamo. BKS. O herói John Black Star foi dublado pelo grande Aníbal Munhoz, enquanto a feiticeira Mara foi dublada pela saudosa Lucy Guimarães. A voz do transmorfo clone foi feita pelo dublador Carlos Campanile, enquanto o líder, o vilão lá, Líder Supremo, ganhou uma voz congelante pelo lendário Drauzio de Oliveira, infelizmente falecido recentemente. E entre outras tantas grandes vozes, o desenho ainda contou com uma super narração de abertura e nome dos episódios na marcante voz do também saudoso Araquém Saldanha. Lançado através de um buraco negro, descobre um antigo universo de vida primitiva. Descendo no planeta Sagar, Black Star é salvo pelo minúsculo povo chamado de Trobits e luta pela sua liberdade contra o cruel chefe supremo. Agora, talvez o fato mais curioso da versão brasileira do Black Star não esteja nas vozes, apesar delas serem lindíssimas, mas sim na música instrumental do desenho. Força Estelar, pela Espada Força e pela Espada Estrela. Com a Espada Estrela, Black Star e seus aliados. Se ligou na trilha? Então agora dá uma olhadinha na trilha sonora original. Star is split into the Power Sword and the Star Sword. And so, with Star Sword in hand, Black Star, together with... Pois é, eu acho que vocês já escutaram essa versão brasileira em algum outro lugar. Aliás, em algum outro lugar onde homem nenhum jamais esteve. Viram? Provavelmente na BKS, onde o desenho foi dublado,
alguém já aproveitou para trocar a música de abertura, que de quebra ainda rolava dentro dos episódios. E com toda certeza, esse alguém era fã da música tema de Jornada nas Estrelas do filme, que foi composta pelo gênio Jerry Goldsmith em 1979. Olha, vamos admitir, casou certinho. Vamos fazer o seguinte também? Aproveite e já comenta se vocês gostavam do desenho de Black Star, se vocês achavam muito semelhante ao He-Man ou não, era um outro desenho totalmente à parte. Vamos falar? Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E se você gostou realmente, está chegando agora aqui no canal, aproveita para se inscrever e badalar o sininho e também conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.